Hoje o nosso episódio será para discutirmos o obstáculo. O que fazer quando um quer e o outro nem tanto, né? Esse é um problema, gente, muito comum entre os casais, principalmente casais já de um certo número de anos que estão juntos, não é isso? Não que necessariamente tenha que acontecer isso, tem casais que mantêm o tesão a vida toda, mas é comum isso acontecer, em geral, em casais que têm mais tempo juntos. Porque, na verdade, quando os casais estão começando, isso é uma constante, né? O tesão. Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje do desnível do desejo sexual entre os casais. Sabe aquela energia que te mobiliza, que te atrai e que acende o brilho dos teus olhos e te leva ao seu objeto do desejo? Pois é, isso é a tal da libido, a tesão. Mas esse desejo não funciona de modo igual, de modo uniforme para todas as pessoas. Existem pessoas que, para uns, simplesmente um olhar já acende o desejo. Para outras pessoas, precisa de muita paciência, de muito cuidado, muito tato e daquela conversa gostosa ao pé do ouvido. E ainda, gente, existem aquelas pessoas que simplesmente não têm uma libido muito pronunciada, muito intensa. Na verdade, eles podem estar direcionando a sua libido, que é a sua energia vital, para outras áreas que não o sexo. E isso é um problema sério para quem tem muita libido direcionada para o sexo. Então, essas pessoas de repente, não é que não tem libido, mas podem estar direcionando a sua energia vital para as artes, por exemplo, para o trabalho, para o esporte. Mas o importante é ter libido, é ter desejo por alguma coisa. Porque aquelas pessoas que não têm libido nenhuma, não têm desejo nenhum, e isso pode ser um mau sinal. Então, nós fomos programados com essa libido. É uma energia vital que nos faz levantar cedo, acordar, levantar da cama e querer estudar, querer trabalhar, e querer fazer coisas, ampliar os horizontes. E é a mesma energia que nos faz também ter aquele desejo, aquela aproximação por alguma pessoa. E é essa correspondência, essa reciprocidade, aquilo que me faz me interessar por alguém, e se a pessoa também pode se interessar por mim, essa mobilização é a libido, e a libido sexual. Então, vamos lá. O desejo, ele depende de uma série de fatores, né? Depende de uma série de fatores, não é uma coisa tão simples ter ou não ter desejo. E aí a pergunta do obstáculo de hoje: o que fazer quando um quer demais e o outro nem tanto? Esse é o nosso obstáculo à criação, construção de um relacionamento extraordinário. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer? O desejo, então, ele depende de uma série de fatores. Em primeiro lugar, como eu já falei anteriormente, ele depende de uma constituição fisiológica, gente. É uma questão hormonal, porque nós somos corpo, nós temos um corpo e somos esse corpo. E é a partir do nosso corpo,
dos nossos hormônios sexuais, que nós somos atraídas para uma pessoa ou para outra pessoa. Então, é isso. Algumas pessoas têm esse desejo, essa tesão, chamem como vocês quiserem, tem essa libido muito intensa e voltada para o sexo. Outras pessoas têm menos libido, têm menos, nem tanto, vamos dizer, né? E enquanto outras também são assexuadas. Sobre essa questão da assexualidade, eu ouvi uma reportagem ontem da doutora Carmita Abdo, que é uma das pessoas que mais investigam, que mais estudam, pesquisam sobre sexualidade do HC da Faculdade de Medicina da USP, onde eu fiz a minha especialização. Ela disse o seguinte, que em torno de 7,5% das mulheres brasileiras se dizem, né, se afirmam assexuadas. Quer dizer, elas até podem ter relacionamentos amorosos, afetivos, mas não necessariamente voltados para o sexo, ok? E já a proporção masculina é 3 vezes menor, em torno de 2,5 homens, no Brasil se afirmam, né, assexuados. Então, o desejo depende dessa constituição biológica. O desejo vai depender também, gente, da cultura. Da cultura, eu vou falar de cultura e educação juntos, porque a cultura depende da educação, a educação depende da cultura, tá? Só para unir esses dois aspectos. Dependendo da cultura onde a mulher vive, dependendo da cultura e dependendo da educação que essa mulher teve, ela vai desenvolver mais ou menos libido, mais ou menos tesão, libido voltada para o sexo. O que acontece? Aquelas educações repressoras, muito comum na minha época, por exemplo, um abraço de Porto Alegre. Ok, um abraço. Kátia também de Porto Alegre. Fico muito feliz de ver que vocês estão aí. Entrou uma pessoa também do Rio de Janeiro. Olá, Creuza. Então, vamos lá. Eu estava dizendo que a libido, o desejo, depende da constituição biológica, fisiológica, da quantidade de hormônios que tem no nosso corpo e também da cultura e educação. Conforme nós fomos educadas e criadas, nós teremos mais ou menos desejo. Por quê? Porque a cultura, gente, influencia nas nossas vidas, nas nossas decisões. Uma pessoa da Bahia, olá, que coisa boa, um pouquinho do Brasil, um pouquinho das mulheres do Brasil, isso é muito legal. E homens também, eu já vi uns 3 ou 4, é muito bom, porque aí vocês podem conhecer um pouquinho sobre nós, mulheres. Então, tá. A cultura e a educação influenciam muitíssimo na nossa libido. E como? Porque nós vamos ficar mais livres, mais leves, mais soltas para lidar com a nossa própria sexualidade, com o nosso desejo, se vivemos uma cultura que permite mais, que nos ensine a viver com liberdade a nossa sexualidade. Nem sempre isso acontece no Brasil, né, gente? Na minha cultura, na minha educação, eu tive Chapada Diamantina, Bahia, salve, linda! Então, vamos lá. Eu não tive uma educação muito permissiva, em que era muito comum se incentivar as meninas a desenvolver sua sexualidade. Não. Em geral, a tendência da educação dos pais, da família, da religião também é outra coisa importante. Religião, família, educação estão juntos, é um pacote só. E conforme
essas características, nós vamos desenvolvendo mais ou menos propensão a ter uma sexualidade ativa, gostosa, como nós fomos criadas para ter. E aí também, gente, uma outra questão que influencia é a consciência do desejo. Porque muitas mulheres, como não foram educadas para viver a sexualidade plenamente, a gente nem tem consciência, nem sabe que está com desejo. É difícil falar isso, mas é verdade. Eu vejo isso muito no consultório. Outra coisa, gente, são as doenças e os medicamentos. Existem medicamentos, como, por exemplo, os antidepressivos, eles inibem o desejo, diminuem a libido, apesar de que existem já alguns medicamentos que combatem, por exemplo, a depressão e que são medicamentos de, como eles dizem, que os médicos dizem, de nova geração, que não influenciam tanto a libido. Mas é importante, se alguém de vocês estiver tratando a depressão, que possam falar com seus psiquiatras, com seus neurologistas, para pensarem num medicamento que não influencie a libido. Tá. Outra coisa, gente, estresse, quando a pessoa está em tempo de muito estresse, seja um estresse na família, seja um estresse no trabalho, isso também influencia terrivelmente no desabrochar do desejo. E agora deixei por último uma das características importantíssimas que nós vamos abordar nessa live, que é o seguinte: questões do relacionamento afetivo e conjugal. Por quê, gente? Muitas vezes a mulher está com a saúde ótima, está tudo em paz, não tem estresse, não tem nada. Uma pessoa está me dizendo que está travada pelas crenças, né? Crenças limitantes, está fazendo constelação para destravar. Muito bem, continue, se está te fazendo bem, ótimo, porque seja por um método ou outro, é importante que as mulheres se destravem. Entrou uma querida aqui, Kiki Cravero, grande amiga, prima, está sempre conosco, fez um depoimento muito interessante ontem para mim, dizendo que é importante nós falarmos da sexualidade como fonte de prazer, de vitalidade, porque na nossa época, né, que ela também viveu a minha época, nós vivemos juntas, não era ventilado essas ideias de felicidade, de amor, de tesão, não era ventilado, tudo ficava debaixo dos panos, por exemplo, debaixo dos tapetes. Então, gente, vamos lá. Uma série de coisas, espero ter ficado claríssimo para vocês, que falta de desejo não é uma coisa tão simples. Ela depende da pessoa em si, de como a pessoa se constitui fisiologicamente, e também do contexto onde a pessoa vive. Porque nós somos seres sociais e nós assimilamos a cultura de nossos pais, de nossa sociedade, da época em que nós vivemos, não é isso? Então, fiquem atentas a isso. Tem gente de Petrópolis, de Barreiras, olha que legal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Então, vamos lá. E porque eu me empolgo falando disso, gente, porque eu preciso modificar, sabe aquela coisa de foro íntimo, assim? Eu preciso modificar, eu preciso contribuir para que as mulheres pensem diferente. Então, eu fui uma pessoa que, graças a Deus, me destravei à custa de terapia, à custa de investimento, à custa de curso. Então, assim, pensem e realizem isso, tenham presente. As coisas, qualquer coisa que a gente queira, seja desenvolvimento de uma área da sexualidade,
de um trabalho, é preciso dedicação. E é isso que eu estou fazendo com vocês aqui, nessa semana do aquecimento, para que vocês possam aproveitar melhor a semana da vitalidade feminina, né, que será de 29/6 a 3/7, para que vocês possam ser felizes, aproveitar o corpo que vocês têm, a descobrir a sua sensualidade, a sua sexualidade. Então, gente, vamos lá. Por que essa dificuldade do desejo, até na medicina, na psiquiatria e medicina, eles colocam um nome longo, disfunção de desejo hipoativo. Resumo, falta de desejo, falta de tesão. É olhar para uma pessoa que antes você desejava muito e acabou o tesão. Então, pergunta, uma pessoa de Bagé, que legal, bem-vindo, bem-vinda. Então, gente, por que a falta de desejo, esse desnível de desejo sexual, é um obstáculo para você desenvolver um relacionamento extraordinário? É óbvio, mas estou querendo provocar vocês para pensar. Por que será? Porque a libido, gente, como é uma energia vital, né? É de vida, não é só ligada a sexo, é uma energia de vida, energia vital. E nós precisamos da libido para viver. Vejam só, quando existe esse desnível, uma pessoa quer muito e a outra não quer nada, isso é um problema para o casal administrar. E por que é um problema para o casal administrar? Porque, veja, se uma pessoa quer demais algo e a outra não quer nada, ou quer menos, um quer 100%. E eu quero dizer aqui que não tem gênero isso, viu, gente? Eu aqui estou falando para mulheres, mas o meu consultório, uma pessoa de Olinda, salve. Então, no meu consultório, eu recebo tanto homens que têm menos desejo que mulheres, quanto mulheres com menos desejo do que os homens. Então, vejam, é importante administrar esse desnível do tesão, porque é uma coisa do casal. Porque se você for solteira ou não tiver relacionamento e não tiver também afim, se você não quiser trabalhar isso, você vai ter menos saúde, com certeza. Mesmo, atentem para isso, mesmo as pessoas sem relacionamento, no momento, se não cuidarem da sua tesão, do seu desejo, elas vão ter menos saúde. Mas quando existe o casal, aí é complicado, mais complicado ainda. E por quê? Porque fica esse desnível e aquela questão fica sempre voltando, aquela questão fica sempre voltando e fica invadindo as outras dimensões da vida da pessoa. O que isso quer dizer? Se alguém quer menos sexo do que o outro, aquele desconforto, aquela falta de sintonia vai atrapalhar o trabalho, vai atrapalhar a vida familiar, as pessoas vão começar a se tratar mal, vão começar a discutir na frente dos filhos, começam a se pegar no sentido assim, ter picuinha um com o outro por motivos mínimos, quando o motivo real é a falta do tesão. Então, vamos lá. E por que esse obstáculo pode ser superado? Vamos ver, por que nós podemos superar essa questão do desnível? Essa é a questão chave do dia do outro. Do dia um com o outro. Por quê, gente? Vocês se lembram quando vocês começaram a se relacionar? Vocês se lembram daquela tesão, daquela vontade intensa? Vocês viviam procurando um jeito e uma hora de se encontrarem, de transar, e isso não era uma delícia?
cá para nós? Não era uma delícia? Então, vocês passavam o dia arquitetando planos para poder conseguir um tempo e um espaço também para transar. Se moravam na casa de pai e mãe, ainda, de repente, ficavam ali pensando em que hora que eles vão sair para que eu possa aproveitar. Então, veja, existia uma tesão inicial gostosa. E tudo bem que vocês, mulheres, nós mulheres, tínhamos lá na faixa, sei lá, de 15, 16, 18 e por aí vai. E agora tem 40, 40 e poucos, 50 ou mais. Não quer dizer que acabou, não, gente. Acontece que o tempo muda, não é isso? Acontece que o tempo muda, o corpo muda, as pessoas se casam e tem muita responsabilidade. Aí vem os filhos, e aí a mulher cresce profissionalmente, e o marido também cresce profissionalmente, e aí cada um fica no seu trabalho e, de repente, nem olha para o lado aquela mulher que antigamente era mais atraente e hoje não se faz atraente. Vocês gostaram? Estão prestando atenção no verbo? A mulher não se faz atraente, não é que ela não é atraente, entenderam? É que ela não se faz mais atraente. E vocês viveram isso, essa tesão inicial, essa vontade louca de estar juntos, e vocês devem saber o que eu estou falando. Mas aí, o que acontece? O fato é que a tesão foi embora. Até vou tomar uma aguinha. A tesão foi embora. E aí, às vezes, a tesão dos dois, viu, gente? Presta atenção. Às vezes, a tesão dos dois vai embora. Então, baixa a tesão e o casal que construiu uma história juntos, que estão felizes, que construíram uma família, aí ninguém quer abrir mão da família, só que a tesão foi embora. E aí, se os dois estão de acordo nisso, tudo bem. Aí viram gentis irmãos que vivem sob o mesmo teto, como se fosse uma empresa, cuidam do que precisa cuidar, administram os filhos, administram o financeiro, administram o que vão fazer, o que deixam de fazer, os filhos que vão visitar, os netos que estão chegando. Só que um dos dois tem mais tesão do que o outro. E o que fazer quando um dos dois tem mais tesão do que o outro? Aí, gente, é hora de parar, de conversar, de dialogar, porque se você ficar muda e calada do seu lado, do seu canto, e não procurar uma solução para isso, essa solução não vai cair do céu. Não vai, você pode escutar, por exemplo, essa live e fazer alguma coisa a respeito. Se você escutar essa live e deixar de lado, esse problema vai ficar um problema a mais daqueles que ficam engavetados pela vida afora. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, quando é detectado, quando aparece, quando irrompe ali no casal, é uma dificuldade de desejo sexual, um desejo rebaixado. É preciso cuidar do casal. Assim como, por exemplo, se você não tem problema nenhum na sua garganta, ela não vai te dar notícia. Mas se você tem alguma coisa na sua garganta, a garganta dá notícia, não é mesmo? Ai, tô com dor de garganta, tô com faringite, então eu preciso fazer gargarejo, então eu preciso chupar uma pastilha. Assim também, a falta do desejo sexual
é um assunto que precisa ser cuidado. Então, essa falta de desejo, voltando, ela pode se dever a problemas individuais de do casal ou do outro. Então, aí tem uma série de coisas. Pode ser uma inibição sexual da mulher, porque teve uma educação muito repressora. Pode ser uma dificuldade do homem, vai que o homem, por exemplo, ele tem uma neura, um complexo assim, que tem o pênis pequeno, porque se compara. Então, assim, Então, pode ser um problema de saúde, tanto do homem quanto da mulher, como também pode ser um problema psicológico, individual, do homem ou da mulher. E, em terceiro lugar, ou às vezes é primeiro, pode ser um problema do relacionamento. Então, gente, porque o relacionamento, para construirmos um relacionamento extraordinário, como esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco, na Semana da Vitalidade Feminina, é preciso que os dois queiram construir. No caso aqui, nós estamos trabalhando a mulher para que a mulher desperte a sua vitalidade feminina, porque se a mulher desperta a vitalidade feminina, ela vai conseguir conquistar esse parceiro. Então, vamos lá. Soluções. O que uma mulher que está num relacionamento menos extraordinário, porque a sexualidade está faltando, deve fazer? Então, esse é um recado para as mulheres, mas serve também para os homens, porque às vezes o problema do desnível sexual pode vir mais do homem. Ok. O que o casal precisa fazer? Os dois precisam de ir a mulher precisa ir ao ginecologista e o homem precisa ir ao urologista. Quando eu recebo o casal na clínica, a primeira coisa que eu investigo, antes de dizer que é simplesmente uma questão emocional do casal, eu procuro investigar como é que aquele casal está, como é que está a saúde do casal. Porque nós sabemos, com o tempo, a saúde nossa vai aparecendo, vão aparecendo algumas coisinhas, né? Vão aparecendo algumas novidades. Pode ser que a mulher tenha entrado no climatério, então a menstruação acabou, a menstruação cessou, e aí tem uma série de questões que aparecem na vida da mulher, nem sempre, viu, gente? Muitas vezes as mulheres passam por esse período em brancas nuvens, felizes da vida, transando e sem sintoma nenhum. Mas acontece que para algumas mulheres esse período do climatério mexe muito com a sexualidade da mulher, não só por questões hormonais, como também por questões de autoestima e por questões do relacionamento do casal. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, visitar o ginecologista e o homem visitar o urologista para detectar se o problema não é uma questão hormonal. E essa questão hormonal é o ginecologista e o urologista que vão decidir se entram com reposição hormonal ou não, porque é muito controvertida essa questão, tanto para a mulher quanto para os homens. Vale esclarecer aqui, gente, que a testosterona, que é o hormônio do desejo, isso, ter ação para se cuidar. Muito bem, Thaís, obrigada, Thaís, de São Paulo, querida amiga. Lisete de Goiânia, Ana Paula, salve Ana Paula, Carol. Gente, hoje tá legal e vocês me entusiasmam. Então, vamos lá. Casal está com falta de desejo, número 1, cada um deve ir para o seu médico, ginecologista e urologista. Ok. E aí,
cabe ao médico decidir sobre a reposição ou não de hormônio. Atenção às mulheres, se for indicado para vocês testosterona, investiguem, eu já ouvi de médicos isso, mas não sou médica, conversem com os seus médicos, porque, caso necessário, melhor aquela medicação que não é oral, né? Que coloca na pele, né? Esqueci o nome agora. Não é intradérmica, é... Bom, é que aplica-se na pele, eu imagino que vocês entenderam. Tá. Uma vez detectado que o casal está bem biologicamente, aí, gente, nós precisamos trabalhar o relacionamento. Por quê? Porque sexualidade e relacionamento andam para a par, né? Andam de mãos dadas. Manda Maria Aparecida. Olá, Maria Aparecida. Obrigada pela sua presença. Então, ela está dizendo aqui que eu sou perfeita nas suas colocações e orientações. Ok, obrigada. Agora, eu quero ver vocês, mulheres, serem perfeitas na absorção da informação e colocar mão na massa, ok? Lisete está dizendo, tenho 71 anos, faço reposição até hoje. Faço exames periódicos, estou ótima, vou continuar com o meu hormônio. Legal, Lisete. E a questão pelo menos uma vez ao ano, ir à sua ginecologista ou seu ginecologista para ver como que está como é que o seu hormônio está aí ajudando e te dando saúde. Então, vamos lá, gente. Uma vez que o casal está bem na saúde, aí então é hora de investir no relacionamento. E muitas vezes eu falo isso em congressos e as pessoas ficam paradas olhando. A falta de desejo é uma responsabilidade dos dois. Quando seu parceiro tem falta de desejo por você, precisa ser investigado qual que é a sua parte nisso. Porque é muito comum as mulheres apontarem para os homens. Eu não tenho desejo, ele não tem desejo, eu tenho muito, ele não tem. Como se cada um fosse só responsável pelo que é seu. Eu fiz uma palestra que escandalizei as pessoas no bom sentido de fazê-las pensar assim, o que é seu? Ele está com falta de desejo em você, mas o que é seu nisso? E as pessoas às vezes acham que não tem nada a ver, mas tem, viu, gente? Então, às vezes a falta de desejo é um descontentamento geral com a relação, entende? Sabe aquela relação que não está boa, que não tem gentileza, que não tem carinho, que não tem amor, que não tem olhar, que não tem toque, e aí à noite a mulher quer que o homem esteja todo desejo, todo tesão, e que façam sexo com muito gosto. Não, gente, nós não temos no nosso corpo, na nossa vivência, caixinhas que eu abro a caixinha do sexo e fecho a caixinha do afeto. Eu abro uma caixinha do relacionamento durante o dia. Não, gente, tá tudo junto. Para ter sexo, nós precisamos estar bem como um todo. O nosso relacionamento precisa estar bom. Nós precisamos de namorar. As pessoas, às vezes, esquecem de namorar. Então, nós precisamos de ter criatividade. Nós precisamos... gente, nós precisamos ter cuidado. Eu percebi que eu estou falando alto aqui. Eu percebi, mas nunca tenho noção de que se vocês estão me ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Então, nós precisamos ter criatividade. Tem mulheres que são muito assim autoritárias, muitas vezes assim mandonas. Daqui a pouco eu vou contar
vou apresentar um caso clínico para vocês. As mulheres, às vezes, são mandonas, são autoritárias, não têm afeto, não têm carinho, não têm carícia e querem ter um homem muito potente junto delas. E aí eu me lembro de homens que falam, né, clientes no consultório, eles dizem o seguinte: vocês mulheres pensam que nós não precisamos de carinho? Nós precisamos sim. Fala de 2 homens que eu já no consultório. Nós precisamos de carinho também, nós precisamos de afeto, nós precisamos de beijo e tal. E que nós, às vezes, nós mulheres, não prestamos atenção nisso, gente. Então, fica aí uma chamada de atenção. Homens já me disseram isso. Então, nós precisamos aceitar os limites um do outro. Aquela mulher que só vive apontando os defeitos do homem o dia inteiro. Ele chega em casa, ela reclama. Ele faz alguma coisa, ela presta atenção no que ele não fez. Não elogia, não dá um abraço, não dá um beijo. Então, é preciso incentivar esse namoro. Tesão, gente, ver um filme junto, abraçadinho, principalmente agora nessa época de pandemia, até aqui em Goiânia voltou a ter o drive-thru, né, o cinema drive-thru. Então, assim, no carro, lá no cinema, ter afeto, cultivar as preliminares, aceitar as limitações. Gente, não pensa que vocês vão encontrar um homem perfeito que não existe. E nem nós, mulheres, somos perfeitas, coisíssima nenhuma. Muitas vezes eu me pego, meu Deus, eu preciso de cuidar mais dessa parte do afeto, do chamego, de dar um abraço apertado, sabe, aquele toque assim no pescoço, porque cada uma de nós tem, e os parceiros também, tem uma zona erógena, aquilo que excita mais. Então, será que nós estamos fazendo isso? Não é mesmo? E eu quero dizer o seguinte: crise, gente, crise conjugal, crise de desejo, pode ser um gatilho para mudanças positivas. E o que precisa? Precisa que a mulher se responsabilize. Nós mulheres precisamos decidir resgatar a tesão do marido por nós e assumir responsabilidades. A culpa não é só dele. O fato de envelhecer e que tanto homens como mulheres podem, viu, gente, que às vezes não, viu? Às vezes só aumenta. Pesquisas indicam que mulheres uma faixa de idade mais avançada, a partir dos 40 e tantos, 50, 60, aumentam a tesão, porque quando abaixa o hormonal, os hormônios femininos abaixam, a testosterona sobe, que se tiver alguma médica aqui, vai confirmar isso para nós. Então, gente, a crise pode ser um gatilho para você redimensionar, para você resgatar não só a sua sexualidade, a sua vitalidade feminina, como também construir um relacionamento extraordinário. E a mulher precisa investir no visual. Essa história de ficar com roupinha de pijama, com moletom em casa, tudo lindo, ok. Mas nós precisamos nos cuidar, porque a atração começa pelo olhar, não é isso? Vocês se lembram a primeira vez que o amado ou a amada pintou na sua frente, na festa, na escola, na aula de inglês, onde foi, que você bateu o olho na pessoa e falou: opa, balançou meu coreto, né? Então, é o olhar atrai. Então, nós somos visuais, o olhar atrai. Se cuidem, se cuidem. Cuidado com boicote sexual, porque muitas mulheres se boicotam, tá bom? Porque não se cuidam e, ainda pior, apontam para o marido: é ele que está broxando, é ele que tem
os problemas de saúde. Gente, sexualidade pode ser revitalizada em qualquer idade da vida e em qualquer circunstância, porque o casal, digamos, um casal de 70 anos, não tem o mesmo fogo de um casal de 20, mas a sexualidade, ela se transforma. Pode ser que os casais transem menos, mas com muita qualidade. Então, fica aí para vocês começarem a desmistificar esses conceitos, esse tabu aí de que sexualidade é só para jovem, é só para quem tem tudo inteiro e em pé. Não, sexualidade é para todos. E a sexualidade é para mim, é para você, é para quem estiver vivo. Se você está vivo, a não ser que você se declare, se perceba assexuado ou assexuada, sexualidade é para todos. Então, vamos lá, cuidado com o boicote sexual, hein, gente? Não comece a apontar para o outro a culpa que está em você. E eu vou contar um exemplo rapidinho sobre um casal muito interessante, esse casal que veio para mim. O casal estava na faixa dos 50, ambos, os dois. Havia uma diferencinha lá entre eles, mas pouca coisa, ambos na faixa de 50. Ela era uma mulher muito bonita, muito resolvida, sabe aquela mulher, uma lady, sabe? Uma lady, super bem vestida, bem arrumada, se cuidava, e ela tinha uma firma de evento, e ela tinha que viajar muito. E ele, por sua vez, o casal trabalhava muito. E ele, por sua vez, ficava na cidade e tinha uma incorporadora que mexia com construção, se não me engano. Não era, não sei, investimento assim, investimento financeiro. Eu sei que era um casal lindíssimo. Você olhava para ele, sabe aquele casal faixa de 50, os dois lindos. Só que essa mulher desenvolveu um aspecto assim muito mandão, muito autoritário. A Nadir, minha colega querida, Everson. Então, esse casal, essa mulher, desenvolveu uma arrogância, porque ela era uma pessoa muito importante, ela tinha uma firma muito, muito grande. E aí, o que acontece? Ela começou a querer que esse marido fizesse tudo do jeito dela. E ele era um gentleman, muito educado, e ele não queria dizer isso para ela, né? Ele não queria ofendê-la, mas o problema é que ela se tornou tudo menos feminina. Ela não era uma mulher feminina, ela era aprontada, ela era assim, ela era chiquérrima, mas ela não era afetiva, ela não cuidava, ela não tinha, sabe, aquele afeto, aquele carisma. E o homem foi distanciando dela cada vez mais. Aí pedi os dois para irem aos médicos, não tinha problema nenhum hormonal, estavam saúde ótima, era o relacionamento. Então, longamente nós trabalhamos para que essa mulher fosse mais afetiva, mais afetiva mesmo, mais mulher, mais feminina. E o homem também, quer dizer, veja, às vezes existe um engate. Sabe o que é engate? É isso, gente? Engate é isso. Às vezes engata uma delicadeza do homem, uma educação, um homem gentleman e a mulher muito autoritária. Então, um não quer dar o braço a torcer e aí fica aquela coisa. Então, com esse casal que eu estou contando, foi preciso muito trabalho para que ela soltasse, para que ela despertasse para a importância da feminilidade dela, e vamos chamar de vitalidade feminina, e ele também, para ser mais objetivo, para ele saber expressar os sentimentos, porque muitas vezes, gente, os homens têm dificuldade de colocar os seus sentimentos. Então, quando esse casal fica, como é que eu falo, harmonizado,
relação sexual fica boa, fica gostosa, e eu encontro constantemente com eles, e eles se lembram do tempo da terapia e agradecem. Por quê? A pessoa que está de fora, o terapeuta, vai olhar e falar o que esse casal me passa, o que está acontecendo aqui. Mas voltando para nós, esse é um exemplo de que, o desnível do desejo sexual pode ser trabalhado e o casal pode voltar a ter aquela tesão do início, aquele gosto de estar junto e transar quando precisar. E ainda mais, gente, depois dos 40, 40 e poucos, que o casal já se conhece, cada um já sabe as preferências sexuais um do outro, os locais. É preciso ter criatividade. Pior coisa que existe é tédio. Alô, Vanessa, alô, Aline, alô, Leonardo, bem-vindos. Então, e aí eu teria vários exemplos, mas pelo adiantar da hora, eu vou deixar os exemplos para outra ocasião. Pensem o seguinte: desnível de desejo sexual, em qualquer idade, tem a ver com o casal. Não tem a ver só com a falta de hormônio de um dos dois. Não tem a ver só com o problema de saúde de um dos dois. Tem a ver com a dificuldade de diálogo, a dificuldade... Obrigada, Thaís, querida. A Thaís está dizendo que eu sou especial. Obrigada. Uma pessoa aqui está dizendo: sou casada há 32 anos, temos muito carinho e respeito, mas a sexualidade está difícil. Aí outra pessoa: estou igual a Mônica. Então, gente, vejam, eu acabei de falar e vou repetir. Quando a sexualidade está difícil, e aí isso é comum em casais de algum tempo a mais, estão dizendo 32 anos. Então, nós precisamos ver a saúde dos dois. Como é que está a saúde de um e de outro? Como é que está o cuidado? Fazem atividade física? Gente, sexualidade, para nós termos uma sexualidade gostosa, intensa, nós precisamos de exercitar o nosso corpo. O sedentarismo, mesmo em tempo de pandemia, porque eu acordo todo santo dia e faço minha atividade física com o meu parceiro, e vou fazer 49 anos de casada. A gente faz atividade física, nós nos curtimos. No Dia dos Namorados, a gente resolveu que não ia ser só no Dia dos Namorados, não. Nós estamos delimitando um dia para um jantar especial. Jantar especial que não se coloca nada naquela agenda. A agenda é um e outro. Então, a Mônica e a Letusa, é importante ver no casal de vocês o que está acontecendo. Se o problema é físico, se é falta de cuidado, se é boicote sexual, se é a sua educação que foi muito repressora, tudo isso pode ser cuidado. E é isso que eu estou querendo, e é isso que é o meu objetivo com a Semana da Vitalidade Feminina, que vai acontecer de 29 de junho a 3 de julho, onde eu vou ensinar a vocês como despertar a sua vitalidade feminina e construir um relacionamento extraordinário. Relacionamento extraordinário pode acontecer com um casal de 2 anos de casado, de 3, de 5, de 10, de 15 ou de 50, gente. Aí vocês podem me falar: mas é porque você é psicóloga, porque você, então, cuidou do seu relacionamento, que você é psicólogo. Aí eu quero dizer: não é porque eu sou psicóloga que eu cuidei do meu relacionamento. Existem psicólogos que, às vezes, não cuidam do seu relacionamento. É uma opção, é uma escolha. Para termos um relacionamento extraordinário, nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar.
cuidar da nossa vitalidade feminina e cuidar do relacionamento para que ele seja extraordinário. Uma pessoa está dizendo, eu tenho 35 anos de casado e também a sexualidade estava devagar, mas graças às dicas da Celisa, estamos melhorando a cada dia. Gratidão, Noeli Bianchini, você é italiana? Olá, salve, querida. Então, gente, nossa, 5 minutos para a gente terminar. Vamos lá. Vocês podem dizer, é porque você é psicóloga. Não, é porque eu cuidei, tá bom? É porque eu cuidei como pessoa. Porque quando eu cuido de mim, se eu sou cuidada por um terapeuta, por uma terapeuta, ali eu sou cliente. Então, é preciso ouvir o que eu estou falando, mas colocar em prática, assim como a Noeli e o parceiro fizeram. Então, gente, a mulher precisa se arrumar? Sim, precisa se arrumar. Agora, o jeito errado de você cuidar desse obstáculo é ficar cobrando do marido o dia inteiro, meu Deus. É pegar um problema, pegar um obstáculo para viver a sua sexualidade plena e ter um relacionamento extraordinário e ficar cobrando do marido o tempo inteiro. A net está caindo, a minha está tranquila aqui. Eu estou vendo o Instagram, estou vendo o Facebook, YouTube, eu sinto. Então, vejam só. O jeito errado é ficar cobrando o marido o tempo inteiro, tá bom? O jeito certo, e se vocês perderem, vai ficar gravado no Instagram, tá? No IGTV. E também no Facebook e no YouTube. Gente, terminando, o jeito certo é assumir a responsabilidade. Assuma a responsabilidade que o casal está sem desejo, tem a parte sua. Hoje à noite, então, não fique esperando por ele. Tenha iniciativa, tenha cuidado, tenha tesão.